Bem-vindos ao podcast do Arquibancada Tricolor. E o São Paulo? Bom dia, boa tarde, boa noite, Arquibancada. Aqui é Anderson Dias. Nós vamos mais uma vez nos reunir aqui para o podcast oficial do Arquibancada Tricolor e o São Paulo. Hoje falando de um tema que tem tirado um pouco o nosso sono aí, que são as lesões, e vamos explicar bem a fundo esse tema, o que causa, como prevenir e todo esse universo que existe na fisiologia e departamento médico, preparação física e tudo mais. Trouxemos um especialista que daqui a pouco vai falar com a gente. Primeiro nós vamos falar dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores. Primeiro da BetChamps, que é parceiro oficial do Arquibancada Tricolor desde novembro do ano passado. E aí, como que você faz para apostar? Bom, você cria sua conta lá no betchamps.com, você aposta nos jogos do São Paulo ou em diversos outros esportes. Lembrando que a gente está no meio aí das Olimpíadas de Tóquio, então você tem muitas opções de aposta e você pode pagar em 30 métodos diferentes. Então você faz o seu depósito, começa a apostar, chama a galera, ganha dinheiro, se diverte. Então, betchamps.com. Falar também dos amigos da loja SP Mania Aricanduva, que fica ali na zona leste de São Paulo, para quem não conhece, no shopping Aricanduva, que é gigantesco. Então a gente sempre cita o Supermercado Extra, o Magazine Luiza, ou o número da loja, que é 169, 169, para você não se perder ali no shopping Aricanduva. Lembrando que eles estão chegando próximo dos 10 mil seguidores no Instagram, então você entra lá, SP Mania Aricanduva, tudo junto no Instagram, começa a seguir, vai acompanhar também as promoções, os lançamentos. Lembrando que está chegando o Dia dos Pais, eles estão aí com uma linha Paizão Tricolor. É só entrar lá então no Instagram e conferir, ou comparecer na loja que está seguindo todos os requisitos, todos os protocolos de saúde por conta da pandemia da Covid-19, tá bom? Então, pessoal, vamos logo pro nosso convidado. Hoje eu trouxe aqui um cara que foi meu professor, que é meu amigo, e que é para mim uma das grandes referências nesse assunto que a gente falou, O Luiz Polito. Ele é professor doutor em Fisiologia do Exercício e Treinamento. Além de ter sido meu professor, é um cara que está sempre estudando, sempre se atualizando e que trata esse tema de forma bastante científica, técnica, e sempre pede esse olhar, inclusive da mídia. Então, muito além das lesões, nós vamos falar de muita coisa hoje, porque esse cara tem muito conteúdo. Então, primeiro, professor, muito obrigado pelo aceite do nosso convite e participar do nosso podcast. Muito obrigado, Anderson, mais uma vez, obrigado pelo convite. Saiba que a admiração é recíproca, tive a oportunidade de conhecer o Anderson há um bom tempo aí na sala de aula, e é um profissional que leva o jornalismo e a divulgação da informação muito a sério. Fico muito feliz pela confiança e pelo convite por poder estar aqui conversando com você e com os ouvintes. Boa, Polito. Então, para começar, eu queria que você explicasse o que é a fisiologia e por que ela é importante no contexto de um clube de futebol como o São Paulo, no futebol como um todo. Então, na verdade, a fisiologia do exercício teve uma divulgação maior aqui a partir da década de 90 no Brasil. Já começou, ela, como não poderia ser diferente, foi no laboratório de fadiga da universidade, uma universidade pouco conhecida da população, a Universidade de Harvard, que mais uma vez foi pioneira aí. A fisiologia do exercício, ela se ocupa a estudar quais são as adaptações biológicas que o organismo tem frente a a sessões sucessivas de treinamento. E a fisiologia, ela permite a nós, que somos profissionais do exercício, preparadores físicos e até mesmo treinadores, já tive a oportunidade de trabalhar com treinadores que tinham ali a formação em educação física e tinham um interesse grande nesse aspecto também. A fisiologia permite a gente entender o que de fato está passando com o organismo do atleta para que a gente possa, não vou dizer que a gente possa evitar 100% das lesões, porque isso é praticamente impossível quando a gente fala de biologia, cada um responde de uma única maneira frente ao mesmo estímulo, mas que a gente possa reduzir drasticamente o índice de lesões, que por acaso é a temática que a gente vai discutir hoje, e ao mesmo tempo potencializar o rendimento físico, que costumo dizer, as pessoas falam, o físico ganha jogo. Isso não é muito verdade, Se a gente pegar a seleção da Alemanha na Copa, a gente não pode dizer que a seleção da Alemanha tinha o melhor preparo físico do mundo, mas tinha o melhor preparo técnico, o melhor preparo
tático, melhor para preparo psicológico e assim por diante. A mesma coisa com a seleção da França e por aí vai. Então, a preparação física ela vai permitir com que você desempenhe uma excelente performance técnica e táticas. Então ela te dá a base. Sem ela, né, você não consegue. Então ela é o básico, é a lição de casa bem feita, para que o atleta possa, de fato, desempenhar todas as suas funções técnicas e táticas dentro de campo. E a fisiologia do exercício ela atua muito, é um processo muito similar ao da preparação física, só que ela é um pouco maior a partir do momento que ela integra diferentes dados que vem ali da nutricionista, do preparador físico, analista de desempenho, que é um termo que eu não gosto muito, né, que seria o estatístico, acho que é um termo mais adequado dentro do contexto do esporte. Analista de desempenho pode ser o próprio fisiologista, no caso, o próprio preparador físico, e assim por diante. E, bom, falando um pouco mais de lesão especificamente, que é a grande dor de cabeça do São Paulo nos últimos tempos, e tenho certeza que outros clubes também acabam passando por esse problema, é possível, Polito, a gente antever uma lesão, ou no caso dizer assim, olha, aquele atleta nesse momento ele está mais predisposto que os outros a uma lesão muscular, principalmente? Isso sem dúvida nenhuma. Hoje a gente tem isso independente do poder aquisitivo do clube, ainda mais em um clube como o São Paulo Futebol Clube. Eu tive a oportunidade de trabalhar no São Paulo Futebol Clube e conhecer de perto a estrutura absurda, né, fenomenal que o São Paulo tem. Existem hoje, na verdade, se existe algo que está bem alta dentro da ciência do exercício do esporte, são as pesquisas envolvendo o controle da carga de treinamento. Então hoje a gente tem desde marcadores biológicos, como aquelas enzimas que normalmente avaliam em clubes de menor poder aquisitivo, você tem escalas perceptivas, que são escalas de baixíssimo custo, que quando bem interpretadas e relacionadas com outros marcadores de desempenho podem te dar ali um entendimento, uma percepção de qual é a situação real do atleta. E todos esses instrumentos, sem dúvida nenhuma, eles colaboram para que a gente possa antever se o atleta está mais próximo ou não de ter algum tipo de lesão. Não estou dizendo com isso que é impossível você ter lesão a partir do momento que você controla todos esses parâmetros. Pode ser que eu controle tudo isso e mesmo assim aconteça, ainda mais uma modalidade que envolve contato físico, como o futebol, de ter uma lesão. Mas com certeza existem parâmetros que a gente acaba englobando ali para poder fazer esse controle de carga que a gente chama. É como se existe uma carga ótima de treino. Você fala assim, olha, a partir desse momento aqui a chance de ter algum efeito negativo é maior do que a chance de a gente ter mais ganhos, né, de desempenho. Isso a gente consegue desde métodos altamente custosos, que envolvem análise sanguínea, até métodos extremamente práticos de aplicar e de baixo custo, que são questionários, instrumentos até mesmo psicológicos, que avaliam estados de humor, avaliam vigor, tensão, depressão, raiva, percepção de recuperação e vários outros parâmetros aí que a gente consegue controlar dentro do contexto do treinamento. Certo, e isso em grandes clubes, né, como a gente está falando aí do São Paulo, mas nos grandes clubes do Brasil, por exemplo, isso é avaliado com que frequência, né, esse desgaste, essa reação dos atletas após jogo, né, que é o maior esforço físico ou treinamento, como que isso é feito geralmente? Então, normalmente os questionários, eles devem ser aplicados em todas as sessões de treinamento ou após todas as partidas oficiais que você tem. E além dos questionários, quando a gente fala de análises mais invasivas, como as análises sanguíneas e assim por diante, muitas vezes é feito mais do que é necessário. Eu acho que existe uma necessidade muitas vezes do profissional, até por uma questão corporativista, querer entregar resultado, querer mostrar que está tendo ali alguma atuação em cima do elenco e tudo mais, e começar a coletar dados. Eu vou parafrasear um grande pesquisador, Jens Vangsbø, que foi um dos caras que mais estudou futebol no mundo, um dinamarquês, e ele disse o seguinte: não basta a gente ter dados, né? A gente pode ter 1 quilo de dados dos atletas, o importante é saber o que a gente vai fazer com os dados. Então, existem momentos que a coleta de dados, os testes invasivos, eles são excessivos.
todo dia ali, hoje a gente vê bastante os atletas treinando com aquele GPS em campo, né? Aquele colete que aí fala assim, nossa, o clube tem excelentes condições, todo mundo treina com GPS. Quão importante a informação que o GPS vai me dar? Eu já sei que um atleta de futebol ele percorre por partida cerca de 10 quilômetros. O GPS ele não vai me dar uma informação no contexto do conhecimento que a gente já tem hoje, da publicação, da divulgação do conhecimento que a gente tem hoje. O GPS não vai me dar nenhuma informação que vai fazer eu ganhar ou perder o jogo. Talvez informações muito mais sucintas, muito mais práticas, como, por exemplo, o nível de dor que o atleta esteja sentindo, o nível de quanto ele se sente recuperado e assim por diante, vão permitir que eu tenha intervenções muito mais benéficas do que investir mais de 100, 200 mil reais em aparelhos de GPS, que tem a sua importância, mas não são tudo aquilo que a mídia às vezes acaba retratando. A periodicidade das avaliações depende muito da aplicabilidade delas, que é o que a gente chama de validação ecológica do instrumento. É o quanto que aquele instrumento ele se encaixa dentro da rotina do futebol. Questionários podem ser aplicados todo dia. Métodos invasivos a cada semana ou até mesmo a cada mês de treinamento. Certo, e lá no começo você começou a falar de enzimas, né? Só para explicar para a galera que está ouvindo a gente. O corpo produz uma enzima a partir do momento que você é exposto a uma carga de treinamento alta ou um esforço físico considerável. É mais ou menos nesse sentido, certo? Isso, é como se, imagina que o músculo ele tem uma membrana e dentro dele tem algumas enzimas chamadas de creatina quinase. Quando a gente tem a lesão muscular, essa membrana se rompe e o que está dentro do músculo vai para o sangue, no caso a enzima. Então, quando a gente observa que tem um aumento na concentração sanguínea dessa enzima, isso retrata que teve lesão muscular. Agora, a interpretação desse dado merece muito cuidado, porque quando a gente está falando de uma modalidade que nem o futebol, a lesão ela pode vir de sobrecarga ou ela pode vir de um contato físico natural que você tem durante a partida, né? Ou ela pode vir do atleta ter batido a perna na mesa antes de sair de casa e ir pro jogo. A gente não consegue ter puxar esse caminho de forma tão precisa, e isso merece uma interpretação muito cuidadosa, né? Por isso que eu costumo brincar assim, você não vai chegar numa final da NBA, chegar pro LeBron James e falar, suas enzimas estão altas, você não vai jogar essa partida. Isso é muito, né? Imagina um contexto desse, impossível a gente imaginar algo assim, mas com certeza as enzimas elas nos fornecem informações que, quando bem analisadas e quando relacionadas com outros parâmetros, por exemplo, minutagem de treinamento de jogo que o atleta teve, como que o atleta se sente recuperado em cada sessão de treino, se ele tem um nível de dor elevado ou não, a própria estado psicológico do atleta, tudo isso permite a gente identificar se está havendo um excesso de treinamento. E se está havendo um excesso de treinamento, às vezes o menos é mais, a melhor coisa é que ele não treine, ou identificar se ele está respondendo bem ao protocolo de treino. Certo, e nessa área, Polito, tem muita crendice, digamos assim, ou muita gente seguindo uma moda, ou simplesmente porque todo mundo faz? Pergunto isso porque, claro, como todas as áreas, a fisiologia do exercício tem muito estudo científico, muitas descobertas, muitas novidades e tal. A gente vê os clubes de futebol, principalmente, trabalhando bem parecido. Então, por exemplo, pode existir uma crença de que treinar muito é algo que vai condicionar melhor o atleta e, de repente, isso se mostra um tiro no pé, nesse quesito, principalmente de causar lesões? Mas eu não tenho a menor dúvida. Ainda mais, me dói bastante dizer isso, mas ainda mais no futebol. Acho que de todas as modalidades que eu já trabalhei, futebol, rugby, tênis, basquetebol, a modalidade que mais tem achismo e axiologia é dentro do futebol. Eu acho que porque a gente tem uma cultura muito grande, né, o futebol é muito prático, o futebol não tem a necessidade você não precisa estudar futebol, ou você jogou bola ou não jogou bola. Eu não estou tirando com isso o mérito de quem jogou bola, acho que é um tipo de conhecimento que a gente realmente não aprende na universidade, mas também é um conhecimento que a gente aprende na universidade e infelizmente não é desenvolvido dentro do gramado jogando bola. Então são complementares e não excludentes. Mas tem muita axiologia. Eu me lembro que há um tempo atrás estava na moda o preparador físico ou fisiologista, depende de como
ele se intitula, dá shoyu para os atletas no intervalo de um tempo para o outro. Aí eu fico imaginando, com tanta bebida esportiva para o cara tomar, com tanta possibilidade, o que justifica, à luz da razão, eu levar um pote de shoyu para dar para cada atleta? Ah, porque tem sódio. Até aí, as bebidas eletrolíticas também tem, são muito mais tradicionais, já estão no mercado há 30 anos e o cara já está acostumado a beber aquele negócio e tá tudo certo. Então, só que isso acaba atraindo a atenção da mídia e acaba divulgando quem escolhe isso, acaba reforçando esses hábitos. Eu me recordo também que já trabalhei em clube cujo preparador físico fazia os atletas correrem sem respirar, porque correndo ou com aquela máscara de privação de oxigênio, né, aquele contexto filosófico. Olha, não, você tem que, se você consegue correr sem respirar aqui, imagina no gramado. Só que o cara esquece que o cara vai respirar para dormir, ele vai respirar para tomar banho. Então não adianta você ficar sem respirar por 15 minutos no seu dia, você só vai prejudicar o treino. Mas muitas vezes isso acaba prejudicando o desempenho. Tem técnicos também que se arriscam a falar de fisiologia, preparação física, e os caras falam, e eles querem impor como que é feito o treinamento físico. E isso, por mais que eu acho que hoje o preparador físico ele tem uma função muito mais de auxiliar técnico e de criar o programa de preparação física no contexto do futebol, mas tem técnico que não entende muito bem que a função dele é mais a preparação técnica e tática e que cabe ao preparador físico fazer o desenvolvimento das capacidades físicas dos atletas e acaba interferindo muitas vezes negativamente. Por quê? O cara que é técnico hoje, muitas vezes ele foi treinado, ele é um ex-atleta, por exemplo, e com todo respeito a ele, mas ele foi treinado na década de 80 por um outro ex-atleta, que foi treinado na década de 50. Então você está falando de uma defasagem de 70 anos. Só que um foi acreditando que o outro, foi aquele negócio de repetir sem saber porque eu estou repetindo. Porque foi assim comigo, vai ser assim aqui também. Só que a ciência do exercício evoluiu muito. Isso a gente não tem contestação. Existem muitos testes, existem muitas avaliações, existem muitos protocolos de treinamento. Até hoje eu vejo clubes fazendo imersão em água fria. Se tem uma coisa que é de muita reflexão, é o quanto que essa imersão em banheira de gelo realmente ajuda o atleta a se recuperar melhor. E às vezes o clube gasta um dinheiro absurdo com uma sala de resfriamento, de imersão em água fria, em banheira de gelo, para que os atletas sejam submetidos a essa intervenção. E muitas vezes a gente, os estudos científicos mostram que não tem tanta diferença biológica, é mais a percepção de recuperação dele. Tudo bem, tem até a sua validade, se a gente pensar assim. Mas, será que vale investir 300 mil reais só para o cara se sentir melhor recuperado? A mesma coisa a gente observa com outras estratégias, outros procedimentos que acabam sendo colocados para melhorar ali a recuperação, melhorar o desempenho dos atletas e que não tem nenhum tipo de comprovação, demonstração científica. E acho que isso vem muito se você me permite extrapolar um pouco a minha capacidade de raciocínio. À vontade. Mas eu não acho que o cara precisa ter formação em educação física para ser técnico, Não tem como o cara aprender a ser técnico numa faculdade de educação física. Mas um cargo de supervisor técnico deveria ser alguém que tem afinidade com ciência do exercício do esporte. O problema é que o supervisor do técnico, na grande maioria das vezes, ele só é no papel, porque ele foi um ex-atleta do técnico. Então como é que o cara que foi ex-atleta do técnico vai chegar pro técnico e falar que o técnico está errado? Não vai, E segundo, qual que foi a formação que ele teve para poder olhar toda aquela equipe multidisciplinar e poder saber o que cada profissional está fazendo ali dentro? Então, eu vejo que isso é uma problemática muito grande que a gente tem no cenário do esporte nacional e muito mais especificamente no cenário do futebol nacional. Essa do shoyu eu fiquei até pensando assim, porque imagina, às vezes a gente vai pensando, na realidade de um clube de futebol, muitas vezes do interior, com algumas dificuldades financeiras. Falando com você que é um especialista no assunto, o que seria melhor o atleta tomar no intervalo? Shoyu ou água? Olha, eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho social e eu tinha prometido levar Gatorade. E aí quando eu fui num clube X pedir o Gatorade, eles me deram um Gatorade. Então eu vou fazer um Gatorade caseiro. Aí eu peguei Tang, água e sal.
que aí tem glicose, que vem do tangue, aquele é açúcar puro, né? Você pode... ou aquele suco de pozinho, que não vale ser zero. Sal tem cloreto de sódio. E aí eu fiz as misturas lá, na época tinha parceria com uma nutricionista, fez junto comigo e a gente levou pra criançada, a criançada bebeu. Então, se você não tem condições financeiras, o melhor pré-treino que existe na vida é açúcar. Né? Até teve uma polêmica muito legal esses dias da Coca-Cola, né? Esses dias lá, na Eurocopa, com o Cristiano Ronaldo dentro da Coca-Cola e coisa e tal. A Coca-Cola tem estudos científicos mostrando que para o desempenho, é uma coisa a gente discutir ela para a questão da saúde, mas para o desempenho, a Coca-Cola, tanto que a seleção da Suíça, antes de bater os pênaltis, foi lá e ficou tomando Coca-Cola. É açúcar puro. Então aquilo, pensando no contexto do desempenho esportivo, ajuda. Então se tivesse que escolher entre água e shoyu, vai na água, né? Mesmo porque se o cara tiver que tomar o shoyu, ele vai ter que tomar um balde d'água para poder dissolver aquele sódio que tem ali, senão o cara vai sentir uma sede desgraçada durante o jogo. Agora, se o cara puder escolher ali um pouquinho mais, compra um suco de pozinho, aquele que tem bastante açúcar, mistura lá e toma no intervalo dos jogos. É a mesma coisa que a gente fala de banana. Cara, quantos clubes você vê os caras comendo banana, até a banana ser digerida, ser absorvida e cair na célula muscular, o cara já tá no vestiário chorando a derrota ou comemorando a vitória. Não tem esse negócio, vou comer uma banana. Isso é muito antigo, né? E hoje em dia você tem gel que é muito mais eficiente, você tem a maltodextrina, a dextrose. Não tem dinheiro pra nada disso. Então vai no suco de caixinha, lá no suco de pozinho, tem bastante açúcar e ele dá um jeito. E ainda é mais barato, é bem mais barato que o shoyu, né? É bem mais barato que o shoyu. O menos é mais, né? Exatamente. Professor, outra questão é sobre essa questão de carga de treinamento, né? Muitas vezes deve acontecer, você já deve ter visto bastante isso, quem propõe o treinamento, quem planeja o treinamento, muitas vezes ou quer mostrar serviço e, portanto, ter uma alta carga de treinamento, então espichar esse tempo do atleta treinando, correndo, se esforçando e tal. E isso, claro, né, se o cara tá com uma alta carga de treinamento, ele pode chegar no jogo já mais desgastado e estourar na hora que o clube mais precisa. Isso acontece ainda hoje no futebol e pode estar acontecendo no São Paulo pelo alto número de lesões que a gente está vendo? Vou te contar uma história. Eu tenho um aluno que ele é preparador físico de um clube do Rio de Janeiro. E aí a gente estava conversando sobre futebol, né, sobre preparação física, e eu comentei, aquele paraquedas, não sei se você lembra que os caras colocavam um paraquedas e saia correndo no meio do estádio. Aquilo não se usa mais desde a década de 90. E aí ele comentou, não, lá a gente usa. Eu falei, como é que vocês usam esse negócio? Isso aí não tem funcionalidade nenhuma. O tamanho que aquele paraquedas, o tamanho da resistência que aquele cara paraquedas exerce, prejudica qualquer tipo de ativação muscular durante o treinamento. Não, mas a gente coloca lá porque os diretores gostam, e aí quando eles aparecem no campo a gente coloca e põe os atletas para treinar. Aí eu fico imaginando um médico neurocirurgião, né? Eu falo assim, o diretor do hospital gosta desse bisturi, esse não é o bisturi adequado, mas como ele gosta, eu vou usar esse daqui só para fazer aquela média. Então eu acho que tem uma falta de profissionalização muito grande dentro do contexto do futebol, e acho que um dos exemplos disso, uma das causas disso é que a gente tem torcedores que exercem cargos de liderança e direção dentro dos clubes, e isso é um problema muito grande, porque você não tem o pessoal muitas vezes tecnicamente gabaritado para poder exercer aquele cargo, e isso acontece em várias confederações nacionais, mas já que o esporte é o mais popular do Brasil, ao mesmo tempo é o que tem mais problemas também, acredito eu, e a gente consegue ver isso. Em relação ao São Paulo, é difícil dizer porque a gente não acompanha a rotina, como você mesmo disse. Então não sei o que o colega faz ou deixa de fazer, o que ele controla ou deixa de controlar. Mas, de uma certa forma, também é possível dizer que o número de lesões que ocorrem é excessivo. E você pode até colocar, a galera pode até colocar a culpa no calendário. Os atletas não tiveram férias, os atletas que durante a pandemia adiou as competições e consequentemente os atletas tiveram acúmulo de jogos e assim por diante. Mas isso foi para todos os clubes, né? Então não dá, é aquela história, o gramado que você joga eu também jogo.
Então, o campeonato que você joga, eu também estou jogando. E no São Paulo, o índice de lesões foi maior. E isso realmente chama-se atenção, porque não é tradicional um clube ter tanta lesão e tanta lesão reincidente como tem o São Paulo. Então, pode ser que haja um controle de carga ali, pode ser que haja uma resposta inadequada dos atletas a esse acúmulo. Acho que uma das coisas que eu acho que tem muito a ver é a questão do São Paulo ter descido São Paulo focou muito no início da temporada no Campeonato Paulista. Uhum. E isso talvez possa ter exercido, né, um excesso de carga de treinamento visando uma competição, e agora eles estão pagando o custo disso. Pode ser que seja uma opção. Eu falo isso porque quando o Cruzeiro foi campeão, eu não sei se foi 2000, ou 2001 ou 2003, que o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão do Campeonato Mineiro e foi campeão brasileiro. Ele conquistou a tríade lá, não lembro se foi 2003, né? Aquele time do Luxemburgo, do Alex. Isso, foi 2003. Eu me recordo, teve uma fala muito legal do Vanderlei Luxemburgo na época, que falou assim: a gente poupou, enquanto todo mundo estava treinando para ganhar o começo do campeonato, a gente estava treinando para preparar para ganhar o segundo turno do campeonato. Então, existe ao longo do ano um pico de desempenho, assim como existe ao longo da vida. Ninguém vai permanecer no topo por muito tempo. Aí o Roger Federer, que não deixa a gente mentir, né? Que foi um dos maiores atletas da história, que você percebe que hoje ele tem jogos muito difíceis que antigamente ele ganhava de olho fechado. Então, você tem um pico ao longo do ano, não dá para você ter pico o ano todo. Então, talvez uma das hipóteses levantadas, e a gente só pode atuar no campo das hipóteses, é que tenha exacerbado ali na carga de treino durante o Campeonato Paulista, e isso agora está cobrando tá vindo a dívida do negócio. Agora, pode ser que o controle de carga possa melhorar? Pode ser isso também. Pode ser predisposição dos atletas? Pode ser isso também. A gente nunca sabe. Mas, com certeza, o índice é excessivo. Mesmo porque a gente tem que comparar sempre um grupo com outros grupos que estão na mesma realidade deles. E tem outros grupos que não estão apresentando tantas lesões assim. Entendo que o calendário acabou sendo, os atletas tiveram ali uma carga excessiva por causa da pandemia, do reajuste, de tudo mais, mas também ao mesmo tempo existem adaptações que você faz na própria rotina de treino para você poder equalizar o volume. Então você treina menos, ou você emplaca treinos que são mais intensos e menos volumosos, você tem semanas que são semanas regenerativas. Todas essas estratégias podem reduzir o índice de lesões. Certo. Bom, o São Paulo também tem, né, professor, alguns jogadores com um histórico já de lesões. Por exemplo, o Benítez, o Luciano, o Éder, que é um jogador, né, que chegou da China, onde o calendário é completamente diferente e tal. A gente está falando também de jogadores um pouco mais velhos. Então você tem no grupo do São Paulo, como em todos os outros, uma diversidade, né? Você tem um atleta lá começando aos 16, 17 anos, como vai ter aqueles de 35, 36, 37, como a gente tem no São Paulo o Daniel Alves, tinha o Hernanes até outro dia. A carga de treinamento para esses atletas nessas características, ela tem que ser diferenciada, ou você consegue num treinamento uma estratégia para deixar tudo mais ou menos equilibrado? Com certeza a carga de treinamento precisa ser individualizada. Então, e isso ressalta ainda mais a importância de se coletar dados, principalmente aqueles provenientes de questionários, que são mais simples de serem coletados, coletar dados de cada membro da equipe, mais importante, até o cuidado na coleta dos dados precisa ser muito bem calculado. Por exemplo, se eu coletar um dado de um atleta X do lado do atleta Y, a chance que os dois têm de dar a mesma resposta é gigante, porque um não quer ser menor que o outro, um quer ser pior que o outro, um não quer sentir mais cansado que o outro, um não quer sentir mais dor que o outro, porque a gente não pode esquecer que vive num mundo competitivo, ainda mais no esporte, né, que o cara depende daquilo para poder levar o sustento para casa. Então até isso interfere. Agora, para você ter uma ideia do quanto que esses questionários acabam hoje sendo muito importantes dentro do contexto do esporte, teve um estudo publicado no International Journal of Sports and Coaching, que é uma revista
muito boa aí na área do treinamento, eles mostraram que o questionário acaba sendo mais sensível para identificar alterações de desempenho e de fadiga do que a frequência cardíaca que todo mundo fala, né? Do monitor de frequência cardíaca, do GPS, da zona de calor em campo, aquela coisa toda. Então, os dados, eles precisam ser interpretados individualmente. Esse sim é um trabalho do fisiologista, em conjunto com o preparador físico, em conjunto com o nutricionista, em conjunto com os outros profissionais. Mas com certeza as cargas precisam ser equalizadas. Não tem que ser igualitárias, elas tem que haver equidade, né? Cada um vai fazer aquilo que é bom para si, você vai, de certa forma, ajustar a carga de acordo com parâmetros individuais. Isso realmente é muito possível de ser feito, ainda mais, principalmente dentro de um esporte coletivo. E ainda mais dentro de um clube como o São Paulo, que tem condições financeiras de ter dentro de uma comissão técnica mais de 10 membros. O duro é você fazer isso num clube de baixo poder aquisitivo, que você tem um cara que é preparador físico, auxiliar técnico, fisiologista, avaliador físico, estatístico, o cara é tudo ao mesmo tempo. Esse vai aprender bastante a trabalhar no esporte, porque vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Mas dentro de um clube como o São Paulo, que você tem vários profissionais dentro da comissão técnica, isso é muito fácil de ser feito. E com certeza existe um efeito deletério da idade sobre o desempenho, principalmente a partir dos 35 anos de idade. O processo de recuperação se torna mais lento, o processo de compensação nas cargas de treino se torna mais demorado, e realmente isso, né, basta a gente ver no cenário do esporte mundial, vários atletas que eram tops, e aí chega uma determinada idade que o resultado simplesmente não aparece. E é assim mesmo, não tem o que fazer. Muito bom. Tem várias crenças, né? Eu queria falar, aliás, vamos falar um pouquinho antes, né? Fechando um pouco esse assunto mais específico do São Paulo. Lógico, nos últimos tempos tem sido muito cobrado isso, né? O São Paulo tem uma nova gestão que assumiu aí no mês de janeiro, ainda de 2021. Claro, quando começou esse alto número de lesões, o São Paulo levou 10 rodadas para conseguir vencer no Campeonato Brasileiro, às vezes perdendo 2, 3 jogadores por jogo, todos por lesão muscular. E aí, claro, já vem o presidente e os dirigentes falando que vão investir nesse setor de fisiologia, de preparação física e tal. Mas muitas vezes o torcedor e a mídia, eles esperam um investimento mais em tecnologia, e aí às vezes é aquela coisa mais de espetacularizar a notícia, né? Aquela coisa mais... Olha a máquina que compraram. Isso, mais caro, mais tecnológico e tal. Você acha que esse é o caminho, ou se a gente investir mais no profissional que está lá, a gente vai ter resultados melhores? Mas eu não tenho dúvida que é o profissional. Já tive a oportunidade de trabalhar em clubes com poder aquisitivo muito baixo e que o trabalho foi muito bem desenvolvido, porque a gente acabou utilizando os dados corretos. Não estou dizendo que eu sempre acertei também, né? Eu lembro que eu trabalhei numa equipe de futsal e eu lesionei vários dos atletas, no começo de carreira, né? Vários dos atletas que estavam lá, porque eu errei, aprendi um modelo lá de treinamento que eu resolvi aplicar, um modelo russo, e aí no futsal não deu muito certo. Aí depois eu aprendi que não dava certo, mas muito mais no profissional do que em equipamento. Hoje, se eu falar para você, você falar assim para mim, qual que é a principal máquina que acelera a recuperação no exercício? A gente tem aí vários casos espetaculares, né, que são publicados, como você mesmo disse. O LeBron usa a câmara hiperbárica. O Cristiano Ronaldo comprou uma câmara de oxigênio. O outro comprou isso, o outro comprou aquilo. É o básico bem feito. É o cara dormir bem, é o cara comer bem, é o cara treinar menos quando ele está com a carga excessiva. Agora, a identificação da carga é que vai depender, né, de questionários, vai depender quando muito da frequência cardíaca, e tô para te dizer que a frequência cardíaca não é um dos melhores parâmetros. Então, muito menos a tecnologia, muito mais o profissional, muito mais o controle que o profissional vai exercer, com certeza. E para a gente falar de mais uma crendice, né, de mais um folclore, eu lembro disso na sua aula até hoje. Quando a gente fala em cãibra, por exemplo, isso acontece bastante, inclusive no futebol, logo vem também a história da banana, né? Sempre, né? Essa é clássica, né? E acho que seria legal você explicar o que causa uma cãibra, né? E como que a gente pode prevenir. Acho que muita gente vai se surpreender. Então, na verdade, as pessoas acham equivocadamente que
cãibra é falta de potássio. E se tem uma coisa que não gera cãibra é falta de potássio. Mesmo porque para a gente ficar sem potássio no corpo, a gente precisa ter um corte bem profundo para a gente faltar potássio na musculatura. Então a cãibra, ela ocorre por motivos muito simples. Ou é falta de água, e aí basta beber água. Aí tem gente que fala assim, ó, come banana e bebe água que melhora. Melhora, porque o cara bebeu água, mas não por causa da banana. Eu acho que quem inventou esse negócio foi algum vendedor de banana, porque não é possível, nunca vi. E a cãibra pode ser falta de sódio. Ela é uma contração involuntária da musculatura que a gente tem. Não tem uma causa muito bem definida, mas se alguma coisa não é falta de potássio. E infelizmente eu lembro que na Copa de 2010 eu lembro de preparadores físicos levando banana para os atletas, cacho de banana. Cara, aquilo gera um peso estomacal que pode até prejudicar o desempenho do atleta. Então, a falta de conhecimento científico aplicado na prática pode, de fato, impedir que o clube tenha bons resultados, um bom desempenho. E pode, inclusive, extrapolando aí para a sua temática, que foi, inclusive, o tema da aula que eu ministrei lá na época para você, pode prejudicar demais o faturamento e o lado financeiro do clube. Porque muitas vezes investe-se em algo que não precisa investir. No que precisa investir não se investe nada. Que muitas vezes é o profissional qualificado e assim por diante. Aquele aquecimento que a gente vê antes do jogo, que às vezes dura 1 hora, qual que é a utilidade desse tipo de procedimento, de treinamento, digamos assim, professor? Então, o aquecimento ele é legal principalmente para aumentar a temperatura muscular, aumentar o fluxo de sangue para a musculatura, Só que muitas vezes o melhor aquecimento não é aquele que está passando no gramado. O melhor aquecimento, ao contrário do que todo mundo pensa dentro do esporte, é aquecimento com cargas altíssimas. Então é o cara fazer sprint, é o cara colocar uma barra com 30 quilos nas costas e saltar. Esse é o aquecimento que a gente chama hoje de potencial pós-ativação, que imagina que você já dá um choque lá no organismo para a galera entender e ele já está pronto para ser submetido a atividades de alta intensidade. Diferente de quando você faz um aquecimento com baixa intensidade e aí depois você quer fazer alta intensidade, o organismo não está 100% preparado. Então, mas mesmo o com baixa intensidade é melhor do que não fazer nada. Agora, o ideal era fazer um aquecimento de força e de potência, não necessariamente aqueles que eles fazem de ficar tocando bola ou trotando e assim por diante. Só que aí tem um outro problema. Imagina um preparador físico que chega num clube que sempre fez isso, não faz isso e um dos atletas coincidentemente tem lesão. Vai sobrar para quem? Para o preparador físico. Então você repete erro em cima de erro porque o cara que lidera o clube muitas vezes ele não tem o entendimento que ele deveria ter. E ele vai por um método simples. Tinha que ter feito aquecimento. O cara às vezes não tem nem formação relacionada à área da saúde e chuta lá que tinha que ter feito porque sempre foi. E outro exemplo disso é o alongamento. Tem N estudos que mostram que o alongamento previamente ao treino não serve para absolutamente nada. Pelo contrário, pode até prejudicar a potência do atleta. E me fala um clube que não alonga antes de jogar. Todos alongam. Alonga antes do jogo, alonga quando tem substituição, que o cara vai entrar no meio do jogo, alonga também, né? Exato. Aí eu te pergunto, pra quê? Qual é a lógica por trás disso? Não tem lógica. A lógica é que o cara que entra, ele entra com tanto medo de sair daquele ambiente, daquele contexto, porque o futebol no Brasil é um sonho não só pro jogador, pro profissional também, que ele acaba repetindo aquilo que todo mundo faz. Ele fala assim, não sou eu que vou defender essa bola, eu vou continuar fazendo aqui que pelo menos os caras não vão me culpar. Então tem essa variável também. Tem esse outro lado da história. Então, só para você ter uma ideia da quantidade, para os ouvintes terem uma ideia da quantidade absurda que se faz ainda hoje nas modalidades e que não tem. Esses dias eu estava assistindo tênis, foi quando eu estava passando o Wimbledon, e filma, hoje os bastidores do aquecimento dos atletas. É uma coisa linda, atleta com aquelas bolas de medicine ball pesadas, arremessando contra a parede, saltando. Isso é um aquecimento legal. Aí eu te pergunto mais uma vez, por que no futebol isso não chega, Por que mais uma vez no futebol, eu não sei, às vezes eu penso que a gente ter sido pentacampeão mundial foi uma glória e uma derrota ao mesmo tempo. Porque é como se a gente fizesse um monte de coisa errada que fosse reforçada por uma taça. E aí a gente fala assim, quando a gente fala que tá errado, a galera fala, mas nós somos penta. Então,
Isso é um problema muito grande pra gente aqui. Às vezes o cara é dono de pizzaria e tá dando pitaco no trabalho de fisiologia. Né? Eu canso assim como, né, pra ser muito justo, às vezes a galera acaba discutindo aqui, não, tinha que tirar fulano e colocar ciclano. Eu falo, eu não vou dar minha opinião agora, não tenho a menor ideia de tática de jogo, de sistema de jogo. Eu estudei isso uma época da minha vida, muito malemão. Quem sou eu para opinar e para dar pitaco? Adoraria entender, mas não é minha praia. Mas no Brasil, todo mundo é técnico de futebol e preparador físico de futebol, né? Então, Voltando a esse assunto principalmente da carga, que me parece o X da questão aí no São Paulo, pelo que você falou, é mais interessante a gente aplicar uma carga mais alta antes do jogo do que durante a semana nos treinamentos, né? Com certeza. Eu costumo dizer que, assim, com todo respeito aos preparadores físicos de todas as seleções, mas você ser um preparador físico de seleção é mais fácil do que de clube. Porque na seleção você só não pode fazer uma coisa, errar. Então o atleta já vem pronto praticamente, você só tem que controlar ali um pouco a carga dele e não vai errar, porque se tem tanto momento na vida que o atleta teve para melhorar, não é naquele. Aquele é o que ele tem para mostrar o que ele tem de desempenho adquirido até então. Então a grande problemática que a gente tem em relação a isso é, de fato, a questão do controle de carga para que você possa, né, o menos muitas vezes é mais. Então, às vezes, os caras ficam, banheira de gelo, é a câmara, é o suplemento X, não, é só o cara não treinar. Deixa o cara quieto, né, que ele vai recuperar. E tá tudo bem, não tem problema. Principalmente em sessões, às vezes a gente tem 3 dias de intervalo entre os jogos. 3 dias. Se a gente parar para pensar, a gente tem aí quase que o atleta de futebol quase não tem tempo de treinar, né, por causa do calendário. Então, isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem aqui no calendário nacional. O atleta, ele passa, às vezes, mais tempo jogando do que treinando. E aí, toda a base que a gente tem para evitar lesões vem da pré-temporada, que é onde se desenvolve força, onde se desenvolve, né, arquitetura muscular para suportar as altas cargas de treinamento que são provenientes, né, das competições e tudo mais. E muitas vezes a gente não consegue ter uma pré-temporada adequada. E isso é um prejuízo muito grande. É verdade, e aí tem esse atenuante que esse ano nós não tivemos pré-temporada, né? Acho que isso também influencia, inclusive, nesse alto número de lesões de São Paulo. A gente está fazendo uma análise um pouco mais ampla aí da questão. Professor, tem também aquele preparador físico, será que isso ainda existe? Que ele gosta de ver o cara extenuado no treino a ponto de vomitar, passar mal, e ele acha que isso é um bom trabalho? Eu trabalhei com vários. Trabalhei com vários, assim. No pain, no gain, né? Aquela filosofia, sem dor, sem ganho. Aquela filosofia meio rock balboa, meio... Só que isso pra arte marcial é uma coisa, né? Pra modalidade de combate é uma coisa, pro futebol é outra. Mas tem muito preparador físico que ainda atua nesse cenário. E isso é um problema muito grande, porque, veja, se nós pegarmos a média de jogos de um time no Campeonato Nacional, tem o quê? 80 jogos por ano. Se a gente pensar que o cara não pode treinar um dia antes e não pode treinar um dia depois, a gente tá falando em 240 dias em que o cara não treina. 240 dias em que o cara ou compete ou tá descansando. Sobrar 125 dias, alguma coisa assim, não é isso? Pra um ano. E aí você tem alguns dias de treino e você tem a pré-temporada e tem as férias ainda. Então, desses 125 dias, você vai colocar aí uns 100 dias, 90 dias de treino valendo. Se o cara tem um jogo a cada 4 dias e meio, aproximadamente, se a gente pegar uma média aí. Se o cara errar na carga, né, chutar a carga de treino, o cara tem que sair de lá vomitando, muito provavelmente ele não vai conseguir se recuperar para o treino no dia seguinte, aí começa a ter uma série de microlesões, que uma hora se torna uma lesão maior, uma lesão mais significante. Entendi. E mesmo no atleta que ele tem uma predisposição, aquele atleta que às vezes ele vem de outro clube, já tinha lesões recorrentes, é possível fazer um trabalho para pelo menos diminuir consideravelmente o número de lesões e de jogos que ele vai ficar fora, nem que às vezes você tenha mesmo que tirá-lo de um ou outro jogo? Com certeza. Para isso existe o que a gente chama de periodização do treinamento. A periodização do treinamento é uma forma que a gente tem de controlar onde e por que
nós vamos aumentar a carga e onde e por que nós vamos reduzir a carga, que é uma manipulação que a gente tem a longo prazo, no caso do futebol, né, ao longo da temporada do futebol, para que a gente possa evitar as lesões de forma bem significativa. Então, periodização e controle da carga de treinamento são duas variáveis extremamente importantes para que se evite lesões. E com certeza não é uma situação que a gente fala assim, o futebol é assim mesmo, vai ter lesão, não tem jeito. Não, pelo contrário. Existem alternativas excelentes de controle de treinamento, ainda mais hoje que a gente tem um futebol muito técnico, muito tático, e que no próprio treino técnico e tático a gente tem um desempenho físico muito bom, né? Tem uma solicitação física muito significativa. Então hoje é muito possível que a gente evite lesão e que a gente melhore o desempenho. Aliás, é para isso que serve, né, a periodização e o controle de carga de treinamento, que não depende de dinheiro, depende de conhecimento. É isso aí. Então você veja, torcedor de São Paulo, a gente está conversando aqui com o professor Polito há cerca de 45, 50 minutos. Você vê como esse assunto é amplo e como deve ser tratado de forma profissional, científica. Então, assim, se o São Paulo hoje tem um problema de muitas lesões, e com certeza ele tem, isso é óbvio, né? Isso deve ser analisado de maneira técnica, de maneira científica, e não comprando uma máquina de 3 milhões de reais para o jornal tirar foto e depois o clube aparecer dizendo que fez alguma coisa para resolver o problema. É uma questão de qualificação dos seus profissionais, de investimento nos profissionais, de carga de treinamento, como o professor está falando desde o início da nossa conversa. Então, assim, muitas vezes a solução ela não vai ser midiática, mas ela pode ser bastante significativa, até porque, como o professor também disse, é verdade que o calendário esse ano está completamente absurdo, ele possibilita mesmo que ocorram mais lesões, principalmente musculares. Percebam também que a gente não falou aqui de lesões por pancada, que essa sim a gente não tem muito como prevenir, mas lesões musculares sim a gente tem como prevenir, e outros clubes estão conseguindo um número muito mais baixo de lesões que o São Paulo, mesmo com esse calendário apertado que nós estamos tendo em 2021. Então, com certeza, esse é um tema que tem que ser resolvido pela diretoria do São Paulo. Professor, uma pergunta agora bem singela. Professor Luiz Polito, e o São Paulo? São Paulo é um clube que eu tenho um carinho muito grande, né? Trabalhei no São Paulo em 3, saí do São Paulo 2, 3 vezes. É um clube que confiou bastante na minha competência. Quando eu cheguei a sair do São Paulo, foi uma decisão minha para me engajar no meu doutorado, nos meus estudos. Quem sabe um dia tenho a oportunidade de voltar. É um clube que eu tenho muito carinho, é um clube que tem a sua história marcada dentro do futebol nacional e também mundial, e que com certeza tem uma representatividade muito grande para nossa sociedade, para nossa, até mesmo não só o nosso esporte, como a nossa cultura nacional também. Maravilha, professor. Bom, teve dentro desse tema aí fisiologia, preparação física, lesões. Teve algo aí que a gente deixou de falar que você considera importante, que a mídia não fala, ou quando fala bobagem? Pode ficar à vontade aí. Não, muito pelo contrário. Tem se eu posso fazer aqui tem muita gente que ouve o podcast, então no meu doutorado a gente validou uma escala de controle da carga de treinamento. Então, por isso que eu estou falando bastante na questão da carga, que é uma escala chamada de Goal Scale. E aí, depois que tiver interesse, pode solicitar. A gente passa um instrumento gratuitamente, sem problema nenhum. Basta procurar lá nos contatos, ou depois você transmite aí para o pessoal os contatos. Tem o Instagram, o Prof. Polito. Mas quem trabalha com futebol eventualmente quiser ter acesso a esse instrumento de controle de carga, a gente desenvolveu com colaboração da Universidade de Estocolmo, que chama Goal Scale, que é uma escala muito legal aí de percepção subjetiva de esforço e de recuperação, exatamente para evitar lesões e potencializar o desempenho. Muito bacana. Então, repetindo, pessoal, você que tem interesse no assunto, que quer começar a estudar, se interessou, eu sei que é um tema muito interessante, que a gente, claro, não consegue falar tudo aqui num podcast, mas siga lá o professor no Instagram, é Prof. Polito, Prof com F mudo, tudo junto, Prof. Polito,
né? Lá tem um link, eu estou vendo aqui, onde tem uma gama bastante grande aí de mentoria, canal do YouTube, tem o Twitter dele, tem um guia definitivo de fisiologia do exercício aplicado, então tem bastante coisa lá que você pode conferir, tá? Além do perfil dele no Instagram, nesse link aqui que tem mais informações profissionais para você conseguir, principalmente para você que tem interesse na área, faz educação física, quer fazer educação física. Acho que essa abordagem científica fundamental hoje em dia, né, professor? O futebol e o esporte em geral é uma área muito estudada e com vários estudos científicos há muitos anos, não é isso? Com certeza. Para ter uma ideia, a fisiologia do exercício ela produz hoje uma quantidade de estudos anual, se a gente pegar dentro do ano, uma quantidade de estudos similar, por exemplo, à medicina cardiológica. Então a gente tem muito estudo publicado na fisiologia do exercício, eu me dedico a essa área há pouco mais de 15 anos, e é uma área realmente fantástica. Quem faz educação física ou quem quer se engajar nesse tipo de conhecimento, eu sugiro que realmente o faça, porque é encantador e tem um mercado muito promissor aí de trabalho para essa galera, né? E acho que a fisiologia do exercício e o treinamento, as teorias do treinamento permitem que a gente realmente desenvolva e desperte o melhor em cada um dos atletas dentro de uma equipe, por exemplo, como o São Paulo, para poder encantar o torcedor e fazer a competição ainda mais bonita. Maravilha, professor. Então, mais uma vez, agradeço aí pelo convite. Conversamos aí praticamente 1 hora sobre o tema. Espero que você, torcedor, né, que está nos ouvindo aí, tenha aprendido um pouco com o nosso professor doutor sobre esse tema que, como eu disse, ele é tão importante, tão relevante e muitas vezes, até como a gente expôs aqui, tratado de uma forma ainda madura, mesmo em clubes que movimentam aí 500, 600, 700 milhões de reais. Às vezes você tem decisões políticas, decisões de pessoas que não têm nenhum conhecimento específico na área e acabam levando a problemas dentro de campo mesmo, e às vezes a problemas como a gente está vendo no São Paulo. Não estou dizendo que seja esse o caso, até porque, como nós dissemos aqui, não sabemos exatamente como é a rotina diária, mas que está havendo algo errado, isso é óbvio, nós estamos vendo no campo, isso está fazendo diferença, evidentemente, nos resultados do São Paulo, no desempenho do time, e claro, vira uma bola de neve que com certeza vão procurar um culpado, e eu espero que, já que há uma promessa de investimento na área, que esse investimento seja bem feito e que a gente veja o resultado, já que, lembrando, né, São Paulo sempre foi referência nessa área, então está na hora de voltar a ser. Professor, muito obrigado pela sua presença aí no nosso podcast, engrandeceu pra caramba, com certeza, o conhecimento de todo mundo. Eu espero que até pessoas tenham se inspirado aí no seu talento, no seu conhecimento, para entrar nessa área também, que a gente está precisando de cada vez mais bons profissionais, não é isso? Com certeza. É uma área encantadora que, né, ao mesmo tempo que é encantadora, ela tem o grau de qualificação e o grau de formação para que você possa, de fato, atuar com um cenário tão delicado e tão fenomenal ao mesmo tempo, que é o esporte. Precisa ter muito cuidado e muita clareza de conceito, de metodologia, até mesmo para você tornar o caixa do clube mais saudável. Um atleta lesionado é um prejuízo financeiro absurdo, né? Porque você está pagando alguém que não está contribuindo efetivamente em nada. E ao mesmo tempo, muitas vezes os clubes acabam investindo rios de dinheiro em equipamentos extremamente desnecessários, né, e acabam que não vão evitar a lesão dos atletas, então o clube perde por investir errado e perde pelo atleta estar com lesão também, e isso acaba gerando uma catástrofe para o cenário do esporte nacional e mais especificamente aí dentro do nosso contexto, para o cenário do futebol. Então, a fisiologia do exercício, ela vem sempre para agregar, ela não vem para substituir, ela vem para complementar o trabalho técnico, o trabalho tático e para poder preparar o atleta nos termos físicos e fisiológicos para que ele possa desenvolver o seu melhor lado ali dentro do contexto técnico, dentro do contexto tático. Acho que esse é o recado relacionado à fisiologia do exercício e ao controle do treinamento. Maravilha, professor. Mais uma vez, agradeço pela sua presença aqui conosco, agradeço você também que ficou com a gente até o final. Espero ter contribuído para que você tenha a sua opinião.
além do que a mídia diz, né, além de tudo que a gente lê por aí. Espero que o professor tenha trazido informações aí para que também o São Paulo saiba resolver o problema da forma mais adequada possível. Lembrando que a gente está aqui sempre a cada 15 dias trazendo novidades para vocês, novos convidados, novos temas. Eu quero até pedir desculpa para vocês, eu tive um pouco ausente aí, principalmente no último mês. Tivemos aí um grave problema de saúde com meu pai e graças a Deus teve alta no último fim de semana, um problema sério no pulmão. Graças a Deus está tudo bem, voltamos agora, peço desculpas novamente por essa ausência durante algum tempo e quero agradecer aí as mensagens de todos e também dedicar esse programa ao meu pai, o Ademir, que está nos ouvindo com certeza e graças a Deus com saúde e plena recuperação. Um abraço a todo mundo, valeu arquibancada e valeu professor. Eu que agradeço, melhoras, muita saúde para o seu pai e mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer conversar com um profissional sério, né, como você, que desempenha um excelente trabalho na publicação das informações da forma mais adequada e ética possível. Muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço, professor, grande abraço, até mais.